Bem-vindas e bem-vindos. Último painel do curso sobre a Lei Complementar 173 de 2020. Eu acompanhei parte da aula do professor João Henrique, nos 3 momentos. Vi que ele praticamente abordou tudo que deveria ser abordado na área técnica contábil e até adentrou em algumas questões jurídicas. E eu, como proposto já no próprio painel, né, o nome do painel de hoje é Transparência dos Recursos e dos Atos, nós vamos trabalhar como se fosse uma revisão de tudo, mas sem entrar nos aspectos já adotados por ele e focados aí nessa questão que parece genérica, né? Dá a impressão que é uma coisa teórica, absolutamente teórica, falar de transparência. Algum de vocês aqui presentes já viu ou ouviu uma notícia de suspeitas de superfaturamento ou de desvios nos recursos ligados ao enfrentamento do coronavírus? Todos já viram alguma notícia? Pois é, vamos começar então avaliando na questão da transparência pública, o tamanho da sua importância. Eu vou pensar aqui na nossa internet, mesmo em forma de improviso, eu sei, havia programado essa aqui, mas não programei com a equipe. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele tem divulgado algumas coisas ligadas a essa questão da Covid, ou dos atos de enfrentamento da Covid. E nas notícias que traz aqui todos os dias, na sua página eletrônica, ele traz notícias como essa aqui que saiu ontem. No final do dia, noticiaram aqui o seguinte: disparidades no preço de insumos e equipamentos médicos adquiridos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 foram detectadas por uma comissão constituída pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil, pela ATRICOM. A equipe apurou expressiva variação nos preços, que chegou a 492% nos testes rápidos. E encontraram também outras variações em equipamentos médicos, do tipo ventilador pulmonar, que o valor chegou a variar em 200%. Mas outras notícias dão conta, como uma mais recente também, que não está na primeira página, mas eu acessarei aqui para vocês, que aponta o nível disso, o risco desses recursos e os riscos desse momento. Ele me pediu aqui algo que não é o que eu queria. Eu queria isso aqui, notícias. Vamos para mais algumas notícias aí. Aquela que nós lemos, ela está aqui. Várias outras notícias ruins. Vamos descendo, nós já vamos encontrar aqui. Aqui fala de transparência, depois nós vamos abordar isso também. Uma notícia sobre os municípios que foram alertados pelo Tribunal de Contas sobre a transparência e melhoraram o funcionamento dela. Aí nós temos aqui mais uma notícia que eu vou buscar, que ela traz um número interessante. Deixa eu encontrar ela aqui. Deixa eu ver. Não está aqui. Já vou chegar nela. Para a gente começar a discussão. Olha só quanta notícia ruim. Quanta notícia ruim. Vou
mais uma página apenas, já desisto disso aqui. Ou melhor, vou aqui. Covid. Aqui. Alta variação de preços, de testes, equipamentos, blá, blá, blá. Se você continuar, você vai encontrar uma quantidade grande de notícias aí sobre o acontecimento. Agora de manhã eu vi mais uma, Piauí. Desvios de milhões lá também, na área da saúde e especialmente com as verbas da Covid. Por isso que nos fez trazer este tema aqui na tela, jogar esse tema na tela, a transparência dos recursos e dos atos, que eu diria para vocês que vocês precisam tomar muito cuidado com essa área da transparência, porque ela está gerando, primeiro está gerando punição pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, por não haver a promoção da transparência. E segundo, que ela é o canal mais apropriado para a detecção das falhas. Uma grande parte das falhas, mesmo quando é o Tribunal de Contas que diz ali que montou uma comissão e tal, eles tiram isso de onde? Do portal da transparência. Num mundo não tão recente, né, eu diria que coisa de 20 anos atrás, aí antes do portal da transparência, que também não é tão antigo assim, não chegou ainda efetivamente a 10 anos, mas 20 anos atrás, quem pretendia investigar dependia de muito tempo, de muito trabalho. Hoje você abre o portal. Vamos para mais um exercício prático? Quer ver? Eu já fiz isso aqui antecipadamente no portal de vocês. Já visitei o portal de vocês, principalmente 2 municípios aqui presentes, mas eu quero apresentar primeiro um portal que eu acho bacana. Aí a gente faz alguma comparação com o de vocês. E eu não quero com isso, aliás, eu vou fazer uma análise mais no sentido do elogio do que no sentido da crítica, e não quero expor ninguém aqui ao ridículo expondo o seu município. Mas é público, né? Isso é de acesso público. Então, ou até voltando aqui, indo direto ao portal da transparência, uma regra que a própria legislação impôs, e isso, já que nós vamos falar da 173, a própria 173 impõe que você dê transparência dos atos, né? Que vocês continuem com a transparência nos atos. A nossa internet está um pouquinho lenta. Vou fechar essa outra aqui. Não sei. Está indo muito lentamente. Aí. O bacana agora é que os órgãos de controle externo estão pedindo, gente, é que tenha isso aqui, ó. Quando abrir o portal da transparência, já tenha em destaque um link, ou uma página, ou um flash ali só sobre Covid. Essa é uma regra, essa não é um capricho de cada lugar. Essa empresa que forneceu esse portal para Cascavel, ou a Prefeitura de Cascavel é super organizada. Não, isso é uma regra. Ficou bacaninha aqui, eu gostei disso. Ó só, indicador de gastos, licitações, tudo ligado ao enfrentamento. Contratos, fornecedores, produtos, ordem de compra, empenhos emitidos. Dispensa de licitação, que agora facilitou bastante, né? Com aquela outra lei anterior já, a medida provisória que transformou na lei 13.979, falou de dispensa de licitação.
Só que depois veio uma nova medida provisória dizendo, ó, a licitação não é dispensada não, ela é dispensável. Ela pode ser dispensada. O gestor é que precisa de avaliar se existe uma pressa, uma emergência, uma urgência na compra, que você não tenha tempo para comprar. Até porque se você disser, mas só tem um fornecedor, aí nem é dispensa, aí é inexigibilidade licitatória, prevista lá no artigo 25, inciso 1, da nossa lei licitatória 8666. Então, quando nós formos para dispensa de licitação, a regra da legislação atual diz que nós precisamos de publicar com no máximo 5 dias. E existe recomendação dos tribunais de contas e Ministério Público dizendo que essas publicações deverão ser simultâneas. Você soltou aí uma compra, já fechou a licitação, já tem o fornecedor, já diga que você já tem um fornecedor, publicando no portal da transparência quem é o vencedor, os dados dele e o valor que foi pago. Se puder, um extrato do edital, um extrato só para mencionar que você vai fazer uma compra, e deixa aberto por 5 dias. Então, ó, pretendo comprar tal coisa, deixa lá 5 dias, para dar mais felicidade ainda. Você sabe que eu vou sair um pouquinho, aproveitar o gancho aí, sair um pouquinho do tema transparência e voltar um pouco para aquele momento na licitação pública onde você inicia e que você faz a cotação de preços, né, ou a formação de preços. Hoje existe, Curitiba, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba, ela tem um espaço ali para cotação de preço. Você é fornecedor de alguma coisa, digamos que você forneça bateria de automóvel e veículos e tal. Você entra lá e procura se eles vão comprar, porque eles anunciam com antecedência e perguntam qual que é o seu preço para fins de cotação. Porque isso, além de dar uma publicidade enorme no processo, sabe aquela ideia de 3 fornecedores? Vamos montar uma licitação, então nós vamos utilizar 3 fornecedores. Isso aí já não é a única forma mais há um bom tempo, né? Ela ainda continua válida, não é perdida, mas não pode sozinha resolver o teu teto máximo da licitação. Você depende hoje, obviamente, de buscar outras fontes e comprovar ali o melhor preço da praça que te deu referência para informar, no caso aqui do Paraná, né, o teto máximo. É que no Brasil existem alguns estados que não têm essa obrigatoriedade do teto máximo na licitação. Embora hoje em dia praticamente todos estão colocando um teto, mas pode ocorrer até, recentemente até vi um pregão, acho que do estado de São Paulo, que não trazia teto máximo. Porque não está nem na lei do pregão, nem na lei das licitações, essa obrigatoriedade. Ela está lá na Constituição do Estado do Paraná, por exemplo, e de alguns outros estados. Mas outros adotaram, entendendo que a lei licitatória, de certa forma, não falando diretamente que você deva botar um teto, mas ela fala porque você deve entender qual é o preço máximo que você vai pagar. Toda a licitação fala, a lei licitatória fala isso. O que ela não exige é que você publique isso lá no edital, e a gente o faz. Outra coisa que tem aqui no estado do Paraná, então essa publicação com antecedência e essa cotação de preços com antecedência é muito jóia. Vamos imaginar que a gente está cotando bateria aqui e não está com a licitação aberta ainda. Ali está correndo a cotação de preço. Eles dizem, cota isso, cota aquilo, daqui 15 dias que eles vão abrir a licitação. Mas aí já tem a média de preço, já entendem ali que é o preço praticado, para não ocorrer como as denúncias que estiveram recentes. E se você navegar um pouquinho mais no Tribunal de Contas, na página dele ali, ou procurar as notícias no Google, você vai encontrar que, por exemplo, falando de sobrepreço, Pontal do Paraná, aqui no nosso litoral, o Tribunal de Contas suspendeu a compra de máscaras descartáveis, máscaras de uso
hospitalar, porque, sei lá, algumas razões lá, né? Mas as duas principais. Estavam adquirindo 10 mil máscaras hospitalares. O tribunal disse, mas quem é que vai usar essas máscaras? Você vai distribuir para a população? Não, é para uso próprio. Espera aí, você tem 2 postinhos. Você tem X profissionais de saúde. Você vai comprar máscara para eles usarem 10 anos? Que sentido tem você comprar 10 mil máscaras? Acho que era 10 ou uma coisa assim. E estava pagando 30 e poucos reais cada máscara descartável. E alguém veio, olhou aquilo e disse, o município vizinho pagou 7 reais, como é que vocês estão pagando 30? Começou a discussão. Eu pensei que o Paraná tinha aprendido com base naquela experiência ruim. São José dos Pinhais, aqui, nossa região metropolitana, comete a mesma barbaridade. Não a mesma barbaridade, mas incide nas mesmas dúvidas. Moral da história, ambas licitações foram suspensas pelo TCE. Agora me vem essa notícia que vocês acompanharam ali. Tem produto médico que está sendo vendido com 490% a mais do que no município vizinho. Aí vamos abrir um parênteses aqui e avaliar as possibilidades, né? Se a equipe puder me conseguir uma água para mim, por gentileza. Vamos analisar as possibilidades. Você disse que vai comprar máscara. Aí faz uma cotação mal feita. Cota com o cara que vende mais caro no mundo. Ou você pega 3 preços de pessoas que pensam assim, pô, eu vou vender agora para a prefeitura. Então, o meu preço, que era 7 reais, eu vou dizer que é 30. Porque lá eu vou disputar com outros e vou baixar para 15, ainda vou ganhar dinheiro em cima disso. Porque o Brasil é um país capitalista, então o empreendedor, ele visa lucro. E o lucro, às vezes, a qualquer custo. Então, moral da história, quando você bota um teto muito alto, um valor máximo muito alto, você vai estar dando oportunidade para eles, né, serem tentados a certos subterfúgios, do tipo um conluio entre 2, 3 fornecedores que se interessam e sobem as propostas. O vencedor venceu a 15 reais quando você poderia ter comprado a 7. Vez ou outra acontece uma discussão dessa, né, aqui no Paraná, foi para a televisão essa discussão aí a respeito do cafezinho da Assembleia. Botaram um preço máximo de 10 e tanto lá para o café, e o repórter perguntou, disse, mas por que se eu compro no mercado a 7? Está aqui a foto. O mercado custa 7. Por que vocês estão nessa característica de café dizendo que pagam 10? Às vezes é a cotação de preço errada. Você se embasou só em 3 preços ou se embasou sem ter um... Nem sempre há má fé. Essa é uma realidade. Mas a irresponsabilidade, a omissão, a falta de zelo também é punida. Então, nós encontramos, num caso como este aqui, de 490% de diferença, eu imagino que eles devam ter pego lá um ventilador e perguntaram no município vizinho, qual que você comprou? Esse aqui. Qual que você comprou? Esse aqui. A mesma marca, mesma potência. E um pagou 40 reais, o outro pagou 200. Não é isso? Já foi para 400%. O que ocorreu nesse caso? Por que um município vizinho do outro paga com diferença o valor? Às vezes tem algumas justificativas muito específicas em certos produtos muito específicos. Combustível, por exemplo, né? Eita. Deveria ser um canudo torto ainda assim. Um canudo assim, ó, um S. Combustível. Nós temos uma discussão antiga com combustível. Agora está meio fácil entender essa questão da compra do combustível pelo município. Mas já foi. Alguém dizia, mas o meu município está 4,30 a gasolina, ali a 30 quilômetros tem 4,15. O que eu vou fazer? Até porque dentro do próprio município os postos mudam os seus valores. Né?
não é difícil a gente avaliar isso aí, que de repente você comprar do município vizinho a 4,15 numa licitação, seria melhor você comprar a 4,30 do teu que está aqui, do que cada vez que vai abastecer o veículo, você deslocar para ir até lá. Então, a análise, caso a caso, deve ser feita na questão do preço, mas não pode chegar a 400%, né? Tem que ter uma justificativa. Então, gente, com base nisso, olha, estão pedindo para divulgar, porque as pessoas batem o olho, tanto o cidadão comum quanto os fiscais, batem o olho, e eles entram aqui e começam a procurar, desde medidas na área de assistência social, educação e outras, quanto os indicadores de gastos. Olha que bacana esse indicador de gasto. É mais informativo, né? É mais informativo, mas vale a pena. Olha o que aconteceu em agosto, no gasto. O gasto está no mesmo patamar. Vamos ver qual o patamar aqui de valor. R$ 4.000.000. Não computaram ainda o mês seguinte. Vamos voltar, 4.420 e pouco. Vamos ver aqui no mês de maio. Quanto que gastou? Porque tem, além da curva do gasto, maio vinha com 3 milhões, 3.400 até dia 11, dia 12 já pulou para 3.800 e manteve até o final. Fevereiro, zero gasto, não tinha ainda detectado. Só começou em março. O que eles gastaram em março? Nada. Dia 25, bum. Já gastou 34 mil. Agora, nós estamos em agosto, estamos lá com seus 4.400.000. Aliás, o secretário de Saúde de Cascavel é professor da Unipública, o Dr. Tiago Stefanello. E lá eles passaram por um tumulto grande, porque lá gerou vários tipos de controvérsias, mas não gerou nenhum tipo de denúncia de valor, essa coisa toda até agora. Espero que não aconteça, mas está muito bem programado, muito bem divulgado. Eu naveguei num portal de vocês, e tem um município que tem aluno aqui presente, não vou citar qual é, que não tem esse link específico da Covid lá dentro do seu portal de transparência. Tá muito. Aliás, a minha sugestão para esse município, aí você volta e dá uma olhada depois lá no seu município, e todos aqueles que entrarem e não encontrarem um link específico com todas essas informações, recomenda, inclusive, trocar a empresa que fornece, porque normalmente são terceirizadas essas empresas que fornecem o portal. Então, recomendo trocar, viu? Porque, aliás, eu olhei lá e vi que é bem ruim o portal. É um portal que não tem layout, ele está assim. Despesa do Covid, aí você clica, download, faça o download. Você tem que fazer o download de um documento. Cada vez que alguém entrar lá e alimentar. Isso é loucura, você tem que alimentar o portal de transparência. O sistema tem que conversar entre eles. Esses dados aqui, ninguém anotou isso aqui. O sistema foi que buscou lá na contabilidade, que está dentro do próprio portal, conversou com a contabilidade e jogou os números aqui. Então, é uma automação bacana, sabe? E às vezes você está gastando a mesma coisa com a empresa do portal de transparência do que o outro município que tem um formato bacana, né? A ideia da lei da transparência, que foi uma lei complementar que emendou a 101, a lei de responsabilidade fiscal, que, aliás, transparência está dentro da lei de responsabilidade fiscal, ela foi atualizada em 2009. Então, se você utilizar o correto que a lei informa, ela diz que a informação tem que ser simultânea. E a informação tem que estar num portal, num lugar que as pessoas compreendam. Eu gosto muito disso, sabe? De o cidadão comum, ou nós que lidamos com isso, entrar aqui, olha que bacana esse portal. Eu sei onde procurar.
Agora, odeio quando eu entro num portal de transparência e tem lá com download. Tem só o nome do link, não tem nenhuma figura, não tem nenhuma cor. É como se eu estivesse olhando o balanço da prefeitura. Não sei se todos aqui já viram um balanço contábil. Tem portal de transparência que é como se fosse um balanço contábil. Eu tenho que ser especialista para eu encontrar lá dentro aquilo que eu quero. E ele não se torna agradável. Quando alguém quer dar uma boa transparência, ele faz isso aqui, ó. Quer ver? Relatórios legais, ó. Olha o que tem aqui dentro. Dentre tudo o resto, eu vou citar para vocês. O plano plurianual está aqui, a lei orçamentária está aqui, a lei de diretriz orçamentária. Você quer ver se o teu portal é bacana ou não? Você entra e tenta encontrar as LOAs, a lei orçamentária anual. Se você gastar mais do que 1 minuto para encontrar a lei orçamentária anual no seu portal, ele não está valendo. E eu já, ó, quantidade de portais que eu não encontrei a LOA nem com 1 hora de trabalho. Se você dificulta, se o portal dificulta o acesso, para a gente que entende do assunto, imagina para o cidadão comum que deveria ser o principal fiscal, né? O cidadão comum e contribuinte naquela cidade. Olha o que Cascavel tem. Prestação de contas anual. Olha lá. Você busca aqui. Você pode aumentar ou procurar todos eles. Ó, 2015, 2017. A prestação de contas está aqui, com volume completo, ó. Ou um volume, 2, 3, 4, está completa a prestação de contas. O cidadão fica sabendo e folheando a prestação de contas do município. É obrigado a ter isso disponível? Alguém me perguntou recentemente, professor, eu sou obrigado a... Chegou uma conta aqui do Tribunal de Contas e a Constituição Federal, no artigo 31, onde fala de prestação de contas, diz que tem que ficar à disposição da população por 90 dias. Como é que é isso? Eu disse, mas não é 90 dias, é o tempo todo. A prestação de contas está lá desde 1998, dizendo que tem que divulgar para a população. Como é que se divulga hoje? Botando no meio da praça um livrão dessa grossura assim, dessa espessura assim de papéis, para todo cidadão que quiser vai lá e folheia? Não, você joga na rede mundial de computadores, desse jeito aqui, de uma maneira organizada, está cumprindo a lei. Alguma pergunta da parte de vocês, dessa introdução? Tudo ok? Levanta a mão aí. Qual de vocês sabem quantas pessoas acessam por mês o seu portal da transparência? Fazendo denúncia no Ministério Público. Aquele cara que denuncia, esse acessa. Pois é. Sabe que um aluno uma vez disse para mim assim, fala-se tanto em portal da transparência, professor, e eu lido com tecnologia, eu sei olhar no sistema quantos acessos. Eu digo, tá, isso não é muito difícil, né? Esse é o mais fácil, esse é um extrato que sai do sistema. Quem entende mais é o cara que criou o sistema. Mas muitos, inclusive eu, não sei olhar esse extrato. E aqui nós temos uma equipe aqui que ela olha toda, a gente usa, eles prestam conta dos indicadores, então sabem dizer quantos e-mails abriram, onde clicou no site, veja que não só quantas vezes, mas onde você acessou, quanto tempo você levou
de um link para ir para outro link, quanto tempo você ficou naquele link, nos interessa muito isso, saber o que mais interessou nas divulgações, isso valendo para as redes sociais também, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google. Quantos cliques deram sobre a palavra que nós lançamos aí no Google? Ele me indica quantos cliques. Mas me indica o horário do clique, a região que clicou. E se eu aprofundar, eu vou descobrir o IP do computador que clicou. E o IP do computador que clicou vai ser fácil localizar, inclusive, quem é o dono daquele computador e onde ele está. Quando se está investigando, aprofunda-se nisso. Mas o menino disse, professor, o senhor sabe, na verdade é 4 ou 5 só que acessam lá. Portal de transparência de prefeitura. Falei, bom, no caso é a tua então. Porque as pessoas estão ampliando muito mais essa curiosidade de ir ao portal da transparência. Não sei o de vocês, pessoal, mas lá os servidores gostam de entrar para ver o salário dos outros. Eu perguntei para ele, na época, e perguntei, de vez em quando eu pergunto para os alunos, né, qual que é o primeiro interesse de quem vai, o cidadão comum que entra no teu portal da transparência? Qual o primeiro interesse? Em qual link que ele vai em primeiro lugar? Pessoal, nos salários. Segundo, vai onde? Nas licitações, nas compras. O que está comprando? Quem é que vendeu? Qual o comerciante que está vendendo na cidade? Esse tipo que é a maioria de acesso, esse tipo é mais por curiosidade, alguns por maldade, alguns por inveja, por ciúme, por disputa, por politicagem. Mas tem uma cotazinha menor que é para fiscalização. E mesmo os que vão por maldade, se encontrar algo errado, vai valer como fiscalização também. E o garoto que me disse, 4 ou 5 acessa, eu disse, você já viu se um desses 4 ou 5 não é o promotor da tua comarca? Porque se é o promotor da comarca, não importa se 1000 entraram. Ele vai fazer um estrago maior do que os 999. Se ele encontrar alguma coisa errada. E eu digo para vocês, as estatísticas estão aí, se quiserem depois eu forneço, agora se quiserem anotar aí para uma pesquisa futura, ranking da transparência pública, levantada pelo Ministério Público Federal, ranking da transparência. Clique ranking da transparência, vocês vão ver que em 2005, o Ministério Público acessou os portais de transparência e deu nota 3 ponto alguma coisa. Na média brasileira, de 1 a 10, estávamos em 3. Comunicou os municípios todos, algum tempo depois, voltou a revisar, tínhamos saltado para 5 ponto qualquer coisa. Nesta semana saiu um relatório do Tribunal de Contas aqui do nosso estado, que conveniou com uma instituição de educação, uma instituição de ensino, e saiu verificando os portais de transparência. E deu nota para cada um deles. Agora veio o elogio. Vamos ver o elogio aqui? Vamos encontrar o elogio deles. Vou voltar lá naquele site. Aqui nas notícias, tem uma notícia bem recente. Que trata desse assunto. Opa. Aqui. Índice de transparência do TCE faz 21 municípios melhorarem os seus portais. Isso não sou eu que estou fuxicando, não, contando, dedurando algum município. Saiu publicado na internet.
40 prefeituras que ocuparam os piores no ranking, tem uma lista aí, não precisa de abrir agora. Mas olha que interessante aqui, estão elogiando alguns municípios. Este primeiro aqui, ele saiu de 47, então quando o TCE desceu lá, que foi agora no final do ano passado, segundo semestre do ano passado, quando desceu lá, estava atendendo 47% só do portal. Ele conseguiu jogar para 90%. Tá? Teve um aqui que foi para 65%, outro para 63%, outro para 62%, 59%, 58%. Estão elogiando painéis que foram para 50%. Se para chegar a 50% já é um elogio, imagina como é que estava isso. E aqui tem até comenta aqui de um determinado município, diz assim que estava em 6%, ó. Não. Subindo de 6% para 39% no portal da transparência. Aham. O município é o Amazonas. O município, nesses últimos 4 anos, trocou de prefeito só umas 3, 4 vezes. Em audiência, a parte que denunciou falou: doutor, eu posso falar a verdade? Eu menti. Pois é. Mas deixa eu aproveitar o gancho, mais esse gancho, e abrir um novo parênteses aqui. Isso não é coisa de prefeito. Portal da transparência é tecnologia. Repito, portal da transparência, para ser bom, você tem que contratar uma empresa boa para cuidar do portal, acabou o problema. Duas ações. Tenha um bom portal, uma boa ferramenta, e designe um servidor como responsável. Pronto. O prefeito vai garantir que vai estar chegando, se não chegar a 10, vai passar de 9. Basta contratar, né? Uma empresa boa. Ah, mas qual que é boa, professor? Tem várias aí. Tem várias boas e algumas ruins. Eu não quero entrar no mérito de cada um desses municípios, mas se o portal da transparência, se aquela empresa que forneceu o sistema, ela é boa, as licitações estão acontecendo aqui, simultaneamente vai lá para o portal. A execução orçamentária está acontecendo aqui, vai para o portal. A tributação está acontecendo aqui, vai para o portal. Não tem que ninguém ficar pegando e alimentando isso. Ele conversa entre os setores e se autoalimenta. Claro que existem algumas coisas que a intervenção humana vai ser necessária. Por isso que se aconselha, e os tribunais estão dizendo, quem é o responsável pelo portal? Vocês aqui se lembram que lá no órgão público vocês estão vinculados, tem uma pessoa que é o responsável direto pelo portal? Baixou uma portaria, designou aquela pessoa? Tem que ter. Tem que ter. E essa pessoa precisa também ser remunerada, uma gratificação pelo encargo que está recebendo, porque ela pode ser punida. E quando designa uma pessoa, e essa pessoa é, no mínimo, competente, ela busca uma ferramenta boa. Ela vai dizer, poxa, eu não vou ficar alimentando todo dia aqui, que eu vou correr risco de errar, de atrasar, de não entender, do sistema não me entender. Então, nós vamos contratar um bom sistema e eu vou verificar os itens todos os dias se não houve uma pane ou alguma má interpretação do sistema. Que em alguns momentos você tem que ter uma justificativa, uma explicação, aí vale a intervenção humana. Legal. Fundamentos legais da transparência pública. A Constituição Federal trouxe no artigo 37, no caput, o princípio da publicidade.
Transparência e publicidade são sinônimos para essa finalidade aqui. Quando eu levo a público, eu dou transparência. Claro que a transparência não é só a publicidade. A transparência tem a ver com a prestação de contas também. Quando se presta contas, também é transparência pública. Ela é mais ampla do que a publicidade. Mas em 1988, a Constituição veio falando lá, no artigo 37, na cabeça dele, na época só 4 princípios, né, porque o 5º princípio foi inserido 10 anos depois, em 1998, o princípio da eficiência, mas quando iniciou já estava lá o da publicidade, em 88. Disse, olha, a administração deverá seguir os seguintes princípios: publicidade, legalidade, impessoalidade e moralidade. Já estava lá dentro a publicidade. Acontece que no parágrafo 1º do artigo 37, veio um instrumento ali que evitou o que se esperava que fosse evitar, mas ele travou a transparência. Porque no parágrafo 1º do 37 diz que não se poderá ter promoção pessoal de agentes públicos. Imagem, nome, referência a pessoas. Com base nisso, todo mundo ficou com medo de ampliar muito as informações. Uma outra coisa que atrapalhava um pouquinho é aquele princípio da privacidade, da proteção da privacidade humana ou individual, que tem lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, com base nisso, dizer, não posso divulgar o seu salário, porque eu tenho que respeitar, isso é uma coisa sua. Aí foi uma interpretação judicial com o tempo e doutrinária, que disse, espera um pouco, não vamos trabalhar aqui com a ideia de que é meu o salário. Vamos trabalhar com a ideia de que é do povo. Ele está sendo pago pelo próprio povo. Então, o patrão não vai saber quanto é que o empregado está recebendo? Vai. Então, o povo tem que saber quanto é que o servidor público recebe. 2010, né, entrou em vigor para valer a lei da transparência, mas um pouquinho antes, quando se falou em transparência pública, o governo do estado do Paraná jogou o salário das pessoas naquele mesmo período ali, que falou de transparência, não explicou que era para divulgar a folha e nada, mas o governador Requião, na época, divulgou. E alguns servidores se acharam ofendidos. Né? Olha, eu vou buscar uma indenização, um dano moral, porque botou o meu salário lá, divulgado para todo mundo saber quanto eu ganho, quanto desconta de mim, blá, 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 se eu fiz hora extra, não fiz. Ganhou no judiciário. Essas decisões foram sendo revertidas e não só passou a poder divulgar sem ter uma indenização contra o poder público, quanto inverteu tanto que chegou ao ponto de estar obrigado a divulgar. Hoje a gente é obrigado a divulgar. Claro que nós temos que tomar cuidado com a divulgação, para que não seja uma divulgação de atos que estão dentro daquela exceção dos atos sigilosos, né? E nessa questão aí de pode, não pode, o que pode divulgar ou não no portal, vocês têm alguma dúvida? Tiveram algum problema lá com divulgação ou não divulgação? Alguém tem uma experiência nessa área? Não? Várias discussões ocorreram. E o ano passado, agora, ainda encontrei um site de uma prefeitura que eu perguntei na aula se eu poderia abrir o site aqui para ver. Vamos ver um portal de transparência. Alguém me autoriza? Aí alguém autorizou. Quando abri, ali na folha de pessoal, eu encontrei no primeiro nome, acessei lá os dados da remuneração e tinha lá um desconto.
desconto consignado, de empréstimo consignado em banco. Aí eu disse para a pessoa, poxa, isso não pode estar aqui. Essa é uma informação que ainda é sigilosa. E ela, eu acho até que ela vai continuar sendo sigilosa, porque o desconto tem a ver com o meu compromisso, não com o compromisso do poder público. O poder público tem que divulgar quanto me pagou. O que eu fiz com o meu dinheiro, não. Porque ele desconta de mim e paga para o outro, mas ele pagou para mim de maneira indireta. Então fui eu que gastei o dinheiro de outra forma. Ah, não pode, professor? Não pode. Falou, então lascou-se, porque está todo mundo assim. Deve ter uns 70% que tem empréstimo consignado. Então você telefona para lá agora e manda desaparecer com isso, porque hoje gera uma multa aí, no mínimo de R$10.000, uma indenização, uma ação indenizatória, se expor esse tipo de coisa lá, né? Não, descontos de ordem pessoal, não. Só ISS. Descontos gerais, se você levou uma multa, foi penalizado com ressarcimento num PAD, num processo administrativo disciplinar, você sofreu uma pena e descontou de você um valor ali, ou você fez um ressarcimento isso pode divulgar, porque isso tem a ver com o poder público diretamente, mas tudo o que eu fizer, os dois casos clássicos são esses dois aí que você citou, né, que é o empréstimo consignado e a pensão alimentícia. De jeito nenhum divulgar isso, é proibido, porque é um recurso meu. Ah, professor, mas e se alguém quiser saber, né, aí vamos entrar nessa outra área aqui, que é o do acesso à informação, ó. O acesso à informação, ele também veio na Constituição de 88, desde 5 de outubro de 88, já prevê lá no 33, que todos têm direito a informações do poder público, e depois, em 2011, a presidenta Dilma, na época, publicou essa lei 12.527, aprovada pelo Congresso, chamada Lei de Acesso à Informação, que regulamentou o inciso 33 do artigo 5º. Esse acesso à informação também tem as suas restrições de que pode e não pode informar. Ah, professor, mas não está no portal da transparência, não pode divulgar. Mas eu, enquanto cidadão, não vou divulgar para ninguém. Eu posso perguntar quanto é que descontou do Jonias lá, se teve desconto consignado? Não. Isso não é do interesse de ninguém, vírgula, a não ser dos controladores. Um vereador, por exemplo, pode mandar um ofício para a prefeitura, um requerimento no caso, ou pedir na própria Câmara, que quer saber qual o servidor que tem desconto na folha e pagamento para banco, para instituições financeiras. Pode? Pode. Ele pode saber, porque ele é fiscal. O que ele não pode é divulgar. O controlador interno da prefeitura ou da Câmara pode saber isso? Claro que pode. Até porque, nesses casos, existem casos aí que desconta de você e não paga para o banco. Eu conheci casos clássicos aí de prefeitura que descontou de todo mundo e não repassou. Virou uma confusão danada, botou seu nome na restrição de crédito, virou uma confusão. E então, o controle tem que atuar, mas ele é fiscal, é tipo o delegado. Tipo o delegado. O delegado pode botar a mão no meu bolso, dentro da minha bolsa, ele vai me indagar coisas íntimas. Ele está fazendo o papel, de fiscalização. Mas um do povo não. Chega um do povo e diz, o Jonias tem lá, eu quero saber se ele desconta aí na folha uma pensão alimentícia, porque não apareceu no portal da transparência, e agora pelo acesso à informação, diz que todos têm direito à informação, quero saber essa. Bom, gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vou recomendar 2 tipos de normatização que a prefeitura e a Câmara deva ter. Os municípios, o órgão público deva ter. 2 tipos de norma. Você vai no Google, procura pelo verbete do nome, você vai encontrar alguém que já montou isso, pega o modelo, vai trabalhando ali.
a primeira norma que o município tem que ter obrigatoriamente, pode ser uma lei ou pode ser um decreto do executivo, é normatizando o acesso à informação. Esse poder-dever, eu até anotei em algum lugar, aqui, ó, regulamentação local, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. O artigo 30 da nossa Constituição Federal, ele deixa claro essa autonomia político-administrativa do município. Então, ele que tem que regular. Pega modelos. Curitiba tem um modelo jóia. Eu até botei um link para vocês na apostila de texto que está aí no ambiente virtual de vocês. Lá no finalzinho tem alguns links. E tem um link de Curitiba aqui com um decreto daqui, que regulou o acesso à informação. E lá no meio do texto, ele vai classificar quais são as informações sigilosas que eu não posso fornecer para as pessoas. Senão a gente corre o risco também da pessoa dizer, está na Constituição que eu tenho o direito de saber. Já pensou se a gente divulga? Alguém pediu e nós vamos lá e vamos divulgar a atuação do Conselho Tutelar? Tem um Conselho Tutelar que recebe verba pública, que tem um veículo da gestão pública, da administração pública que está lá à disposição dele. Eu posso divulgar quanto gastou de combustível aquele veículo, a placa do veículo, a quilometragem que girou, qual é a remuneração do conselheiro. Eu posso divulgar. Mas não posso divulgar, não, a atividade do senhor. Quais são as famílias que ele atendeu? Porque eu estou sabendo que tem conselheiro que fica na casa, não trabalha. Quero saber a atividade dele. Eu sou um cidadão, estou pagando o salário dele, quero saber a atividade dele. Bom, ele atendeu 30 famílias nesta semana, 30 estudos sociais. Ah, é? Botar o número aí é fácil, eu quero saber quem foi que ele atendeu. Opa, aí não. Aí você está expondo as famílias. Mas o controle interno tem direito de saber disso? Óbvio. Óbvio que tem. O promotor da comarca pode saber isso? Óbvio. O delegado, o vereador, os fiscais de controle. Né? Porque quando a gente fala de controle, eu botei isso aqui no item 3, controles. Tem o interno, o externo e o social. Nós temos um controle interno, que a nossa Constituição Federal, lá do artigo 70 e pouco, ali na casa dos 70, discute controle interno, e estava desde 1988 lá dentro, que os órgãos públicos devem ter controle interno. Sistema de controle interno. Lá, na Lei 4.320, 1964, a Lei da Contabilidade, já fala de controle. Já falava. E a gente não implantou controle interno. A Constituição de 88 falou, foi passando. Aqui no Paraná, 20 anos depois, 2008, que o tribunal falou, opa, se vocês não tiverem um controle interno lá dentro do órgão público, eu vou desaprovar as contas do gestor. Aí, quem não vem pelo amor, veio pela dor. Saímos implantando. E eu vou dizer para vocês, foi espetacular. Foi espetacular. Eu particularmente, não enquanto índole apenas, mas enquanto estudioso do assunto, eu não vejo outra forma da gente combater a corrupção a não ser o controle. Não vejo outra forma. E um estudo que eu possuo cópia, se vocês quiserem, aí saiu pelo mundo, saíram alguns cientistas pelo mundo, perguntando por que um país é mais corrupto do que outro. Você tem ideia? Por que um país é mais corrupto que outro? Hã? Por que será que um país é mais? Pois é, eles perguntaram lá, é condição econômica? Tem país mais rico, tem país mais pobre? É falta de educação? Tem quem defenda aqui, não, tem que educar pessoas mais... É religião? Tem país mais religioso que outro, ou uma religião mais forte que outra. É raça? É cultura, que tem gente que diz, o Brasil tem uma cultura de levar, de jeitinho, de levar vantagem e tal. Os cientistas voltaram mostrando números para a gente, dizendo, nada disso. Onde tem menos corrupção, tem mais controle. Onde tem mais corrupção, tem menos controle. E sabe como é que eles fizeram isso, gente? Medindo e
somando no país, não é pesquisa de rua, não. É somar no país, somando no país, quantos auditores. Eles chamam de auditores. No seu município, dê uma olhada, quem são os auditores? Vereadores, controle interno, o promotor. Quem mais é auditor? Hã? Agora o povo aí, ó. Controle social. Mas a partir de quando isso? A partir agora de 10 anos atrás aí, com a lei da transparência. A partir de recentemente, ó. O portal da transparência, 131/2009, que modificou, que alterou, que exigiu isso, dentro da lei complementar 101 de 2000. Tem 10 anos. Aí. 10 anos, porque quando exigiu o portal da transparência, saiu a lei, ainda deu um tempo para os municípios colocarem e exigir essa obrigação. Então, tem menos de 10 anos. Agora tem controle social. Antes era um trabalho danado, porque surgiram aqueles tais de observatórios sociais, nasceram ali em Maringá, especialmente, funciona até hoje, e funciona muito bem. Aliás, falando em observatório social, tem mais uma notícia aqui. Eu desliguei, não deveria, mas saí da página, vamos voltar nela. Ó. Oi, pode ir dizendo. Tem um problema também na parte do controle, principalmente, tem um entendimento hoje muito, talvez errado, de que o controlador ele é responsável por tudo. Quando, na verdade, a Constituição fala de um sistema. E o sistema é uma rede de pontos de controle. Claro. Os setoriais e os administrativos. Claro. Então, é essa rede que vai dar o suporte para o controlador poder exercer a função tanto fiscalizatória como de regulamento também. Mas ele é penalizado por quê? Porque ele só é penalizado, aliás, ele é penalizado só quando ele não agiu. Porque se você, enquanto controlador, encontrou um defeito no meu setor de contabilidade, por exemplo, se você recomendou e não resolveu, recomendou ao gestor local, não resolveu, você voltou, reiterou ao gestor local, não resolveu, você comunicou ao Tribunal de Contas, resolveu o teu problema. Vá dormir tranquilo, vira as costas, vai cuidar de outra coisa. Você não será punido por aquilo. Existe exatamente essa figura do controlador interno, que a gente chama, que, na verdade, seria um controlador geral, porque é um sistema. Né? Muitos pensam que controle interno está na mão daquela pessoa. Controle interno é o todo. A licitação tem que se autocontrolar. Tributação tem que se autocontrolar. E aí é todo um sistema. Por isso que o professor Milton Mendes Botelho, que é autoridade no assunto de controle interno, e é honrosamente o nosso professor aqui, ele defende nas suas obras literárias que o controle interno no município deveria ter um controlador geral só, para o executivo e para o legislativo. Ao contrário do que o nosso Tribunal de Contas diz aqui, que tem que ter 2 controladores, um lá e um cá, ele diz que tem que ter um só. Porque o controle interno é do município, não é do poder. E o município deveria ter um sistema, porque a Câmara, e ele tem razão de certo aspecto, que a Câmara Municipal... Tem alguém que é contador aqui? Então, a Câmara Municipal é uma unidade orçamentária dentro do orçamento do município. Ela não tem um orçamento próprio, sozinho. Ela é uma unidade. O orçamento é o mesmo. Quando vocês aprovam lá a LOA, Lei Orçamentária Anual, estão aprovando o orçamento dos dois, é o orçamento do município. Então, tinha que ter um controlador só do município. Essa é a defesa doutrinária que ele faz. Na prática, e em especial aqui no Paraná, a gente tem essa independência, cada um tem o seu. Eu acho que a independência deva ter nos órgãos, mas a gestão do sistema deveria ser uma só. É seccional, o ideal é seccional. Controladoria Geral dos Municípios aí. Né? Isso, Controladoria Geral. Agora, na Câmara tem um responsável pelo sistema dentro da Câmara, abrangendo o RH, licitações, tudo? Tem, ótimo. Mas não seria um controlador geral do município. O controlador geral do município deveria usar, inclusive, o status de uma secretaria. A nível de Estado é assim, é uma controladoria.
É difícil, mas com o tempo a gente pode ir evoluindo, né? Como é que funciona no Estado? Você tem uma controladoria geral que ela tem lá dentro dela um setor de controle interno, um setor de auditoria, não é assim? Um setor de ouvidoria, corregedoria, ela tem a corregedoria lá dentro. Como é que é? Cita aí, por favor, para os colegas. Auditoria, controle interno, ouvidoria e a corregedoria. E eu ainda coloco lá dentro, no meu esboço, a transparência e a integridade, que agora são novidades, que é aquela integridade e o compliance, né? Você pode ter a transparência, a integridade e o compliance, no fim eles se misturam. A integridade poderia ser o guarda-chuva, mas eu prefiro tratar eles diferentemente, porque compliance é uma coisa que você exige do fornecedor, né, do terceiro que vai negociar com o poder público. Integridade é um sistema que a própria administração pública implanta para evitar, ou seja, para exigir integridade, literalmente. E a transparência, ela exige muita atividade, porque não é só você ter um portal. Você precisa dosar. Você precisa ir além. Como eu disse, tem município que está indo além. Se você procurar também aí, você vai encontrar municípios que o gestor foi punido porque não publicou a licitação na íntegra no portal. Vocês sabiam que aqui no Paraná tem uma lei do Paraná que exige publicação na íntegra da licitação? Em tempo real. Tem município publicando só alguma coisinha da licitação. Lá está falando na íntegra. Lá diz na íntegra. E o tribunal está chegando dizendo, por que você não publicou na íntegra? Se tem uma lei estadual que exige que seja publicado na íntegra. E mesmo que não tivesse, por que eu tenho que publicar os pedaços? Por que eu não faço como a prestação de contas que eles, aí Cascavel, publica inteira? Por que eu tenho que publicar só as frações? Né?